Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olá, sou eu, o Padre Cleidilmar Moreira, e estou aqui na TV Evangelizar com o programa Famílias Restauradas. E hoje nós vamos conhecer duas histórias diferentes. E essas histórias são para alimentar também a nossa fé. Primeiro, a história da Heloísa, que você vai conhecer uma pessoa que teve aí vários relacionamentos difíceis, mas que você vai, ouvindo a Heloísa, você vai ver o que aconteceu com ela. E a outra história é da dona Lisete. Ela que com 64 anos sofreu um acidente e esse acidente mudou a sua vida e a vida da sua família também. Vamos acompanhar agora a história da dona Lisete. Então nós estamos aqui na casa da Lisete, conhecendo um pouquinho desta casa e vamos conhecer um pouquinho da sua história. A partir do momento de algo que aconteceu contigo e que mudou tanto a sua vida quanto a vida da sua família. Muito. Né? Vocês estavam indo para onde e o que aconteceu? Nós estávamos vindo da casa de uma tia, irmã da mamãe. Nós tínhamos um Fusca e morávamos em Santa Felicidade. E estávamos voltando da casa da minha tia num domingo. E passando, na Avenida Manuel Ribas, que antes não era mão dupla. Sim. Era só uma rua, né? E como em Santa Felicidade tem muito restaurante, e era de noite, tardezinha já, não sei no que hora que era, mas era acho que quase noite já. E como veio muita gente, vindo de Santa Felicidade, nós indo, então o Opala veio, ultrapassou que estava na frente. E dizem também que tinha um ônibus na nossa frente, o ônibus deu sinal que ia entrar. Então ele imaginou, eu acho que era o ponto, e ele parou atrás. Entendi. Mas não ficou totalmente atrás do ônibus, ficou assim, O ônibus fez isso, o Opala veio, dizem que o Opala veio, bateu no ônibus, o ônibus quase virou, mas não virou, aí o carro virou e veio de lado no nosso, porque se tivesse vindo de frente mesmo, passava por cima. Entendi. Que era Fusca, Só isso que temos um pouco assim. Eu não tenho imaginação nenhuma. Entendi. É o que contam. Que eu estou contando para Então você. estavam no acidente, você, eu, o teu esposo e a minha filhinha, o dia que ela completou 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso. E aí o carro capotou com vocês? Bateu no nosso carro, dizem, que bateu de frente, como o Fusca não tem nada na frente, o porta-mala é na frente, então amassou todo. Entendi. Então veio em nós assim. E aí quem sofreu mais no acidente foi você? Eu e a minha filha. Né? O meu marido, se ele não tivesse tido a proteção de segurar no volante, entortou o volante, assim, sabe? Senão ele teria morrido, porque a imaginação nossa, porque teria entrado aqui, eu acho. Sim. Nós vamos então saber agora das consequências dessa situação. O que foi acontecendo em cada situação, a partir desse acidente. E o que aconteceu também com a sua família. Lisete, aconteceu então esse acidente. E aí vocês foram internados todos e... Aconteceu o seguinte, eu, Ailton e a minha filha. Sim. Dizem, porque na época não tinha o pronto-socorro como tem hoje, como que é o SEAT, Então, tivemos a graça muito grande de parar e nos socorrer. Não ficamos sabendo quem foi, Queria muito saber, mas infelizmente... Apareceu um anjo de Deus para ajudar vocês. Aí levou meu marido para o hospital. Aí dizem que o motorista do ônibus, que lembrou que eu sempre tomava os ônibus para vir para o centro, lá de Santa Felicidade, ele falou, não tenho certeza, mas eu acho que eles têm um filho. Aí foram ver no carro e encontraram a minha filha embaixo do banco. Olha só. Aí eu não sei se nós já estávamos no hospital ou se foi tudo junto, não sabemos. Eu e a minha filha fomos muito mal,
do jeito que eu cortei aqui, né? Que Entendi. perdi todo o sangue, muito sangue, né? E a minha filha teve 3 traumatismos. Sim. Então, de corte mesmo, nós não tivemos. Quem teve de corte mesmo foi só eu mesmo aqui no pescoço, aqui, e depois embaixo não é. E o meu marido teve também algumas coisinhas que também não foi, e a minha filha também só alguns arranhões. Sim. De questão do corpo assim mesmo. Mas eu e ela fomos direto já para. A minha filha já foi lá para ver como que estava, e eu também já fui para cirurgia. Eu fui para cirurgia, a minha filha não precisou. Sim. A minha filha ficou na UTI para saber como que ia ficar ela, para ver se precisava de cirurgia. Então, mas ela não precisou. Eu com a cirurgia, mas o meu marido, graças a Deus, ele mesmo só teve alguns arranhões que veio depois que aí teve problema na perna, mas isso foi depois do acidente. Como sequela do acidente? Exatamente. Que eu acho que ele forçou muito a perna e daí machucou aqui em cima. E então vocês estiveram com o Frei e o questionamento a ele foi justamente esse. Como que aconteceu um acidente conosco depois que nós abençoamos o carro? E a resposta dele foi qual mesmo? Que exatamente porque tinha sido benzido o carro que eu estava lá fazendo o cursilho que meu marido também já tinha feito. Pois é. E estando ali no hospital, é lógico, fazendo tratamento, você chegou a ficar na UTI também ou não? Eu não. Não, Bom, né? pós-cirurgia, né? Que eu Entendi. precisei fazer a Todos cirurgia precisaram. aqui, que Sim. falaram que precisou, né? Também não sei qual foi. Seu esposo restaurou, né? Foi E saiu restaurado, a tua filha também. O meu marido saiu primeiro do hospital, depois de 20 dias, 20 e poucos dias, 18, 20 dias saiu a minha filha e depois eu. Entendi. Mas depois disso também, aí você permaneceu, teve uma sequela. O que aconteceu? Eu tive amnésia total. Amnésia total. Trincou o meu traumatismo, que dizem, trincou, né? O cérebro. O cérebro. E uma gota de sangue que falaram que entrou ali, aonde que justamente que apagou tudo. Olha só. Apagou tudo, então é onde que eu tive amnésia total. A minha filha teve traumatismo, mas a recuperação dela foi bem mais rápida, né? E eu não tive recuperação. Depois saiu do hospital, né? Foi conviver com uma pessoa que não se lembrava dele, porque quando se convive com uma pessoa, se gosta daquela pessoa, ama aquela pessoa, né? Porque gosta de estar junto com ela. E aí, o que foi naquele instante, então, conviver com teu esposo sem sentimento, né, nenhum ali naquele instante, e uma pessoa desconhecida, porque era desconhecido, né, para você, porque você estava começando a sua vida novamente ali, né, a partir daquele momento. Como Mas é não que foi dali que eu comecei, né, padre? Não, né? Não foi dali, porque eu não sabia nada, não sabia o que era. A única coisa que ficou gravado na minha mente, que a mamãe falava, que eu chamava... Todos eram Cacilda. Cacilda. A minha prima se chama Cacilda. É. E eu tenho uma impressão que deve ter sido gravado, porque ela passou o dia com a minha mãe, que ela ia fazer uma viagem, então ela ficou lá com a mamãe, acho que no 3º ou 4º dia do meu acidente. Sim. Eu acho, na minha opinião, que ela pediu para a Cacilda me ajudar a me limpar, que eu estava ainda cheia de sangue, ainda porque pronto-socorro, né? Então, acho que ela falou muito Cacilda, porque eu estava toda cheia de aparelhos, E era o né? que você lembrava. E ela vai cuidado, Cacilda, cuidado. Então, eu acho que deve ter sido isso. A única imaginação que eu tenho por eu ter chamado todos de Cacilda deve ter sido isso. Era meu marido, era o cachorro. Se o marido chegasse, você era Cacilda. qualquer um, não importava que fosse um animal, era Cacilda. Isso era direto. E, Quando parou de fazer isso, eu não lembro. mas o que foi para você, né? Depois a gente pode até saber do teu esposo, mas o que foi para você esse momento de você estar convivendo com uma pessoa que você não tinha sentimento nenhum? Não tenho noção. E que você sabia que era o teu esposo, mas daí, né? E cadê aquele sentimento gostoso de você estar convivendo com uma pessoa que lhe fazia bem?
infelizmente não tenho noção. É, né? Não, Naquele tempo, então... nada. Uhum. E isso veio aumentando, veio crescendo com o tempo, depois daquele acidente? Aconteceu Com as fotos que, né, você vai vendo? sim, daí a convivência com meus irmãos, o meu marido, a minha filha, o vizinho. Eu tenho a impressão que deve ter sido eu acompanhando, aprendendo tudo Isso. novamente. Uhum. Agora, em relação ao eu e o meu marido, eu não tenho lembrança. Uhum. Como que foi, porque ele não fala nada sobre isso. Infelizmente, não. Ele não gosta? Não, não comenta. Não comenta. Ele fala, passou. Passou, esquece, vamos viver. Eu tenho Uma vontade, vida sabe? nova. Eu tenho vontade, não vou desmentir, não. Eu tenho muita vontade. Entendi. Claro que eu tenho. E você tem foto aí do seu casamento? Tenho. Da sua Eu filha? não lembro. Fotos que te ajudam na lembrança? Tenho sim. Eu creio que aí você foi vendo fotos, né, do seu casamento. Só imaginação. É, né? E aí você Lembrança imaginava nenhuma. também aí, nesse sentido, juntamente com sua mãe, a sua mãe próxima a você, e você tinha lembrança também que era tua mãe ou não? Nem teu esposo, ninguém, né? Então todas essas pessoas eram desconhecidas, eram pessoas desconhecidas para você. Não vou dizer de desconhecida, eu não tenho uma gotinha de noção como que foi na época. Entendi. Só fui vendo, né? Mas Então, assim, a sua família também é uma família muito religiosa, graças seu a pai e Deus. sua mãe. Graças a Deus. É, né? Graças a Deus. Ótimo. Que inclusive a mamãe fala que o Pai Nosso eu não esqueci. Olha só, que interessante. Já pensou? Que coisa linda. Na minha opinião, eu acho lindo. Sim, lindo. E assim, vamos até tocar nesse ponto da fé. Porque uma vez que você sofreu um acidente, você perdeu a memória, aí chega um momento que você também, para com Deus, muitas vezes existe o sentimento, né? Porque amar não é um sentimento, é uma decisão. Mas, ao mesmo tempo, quando nós nos relacionamos com alguém que nós amamos, então também pinta o sentimento, né? É bom estar com aquela pessoa, é bom falar com aquela pessoa. E nesse sentido, após o acidente, como é que foi o seu relacionamento com Deus? Foi um reaprender também? Total. É, né? Que eu ia na missa, eu lembro que eu ia à missa, que lá em Ribeirão Claro mesmo, na minha cidade, lá tinha o padre que sempre ia me fazer a visita, a mamãe sempre fala que ele estava sempre lá comigo, que a mamãe conta que eu queria muito morrer. E eu lembro que a mamãe falou para o padre que eu fazia muito pecado, né? Porque eu falava que eu queria morrer. Aí o padre disse que deu risada e falou, não é pecado, não. Isso aí é uma coisa que ela está passando, mas não é questão que ela vai fazer alguma coisa para morrer. Então eu gravei isso também, que eu queria... Ai, sim, isso aí eu tive muito mesmo. Eu tenho certeza que a minha recuperação em relação a ver a vida foi com Deus. A partir de Deus. Com Deus, com Ótimo. certeza. Então, a sua história é uma história de fé, né? E que a gente vê presente aqui muito a figura de Deus. Deus quem protege, Deus que abençoa, Deus quem livra de um mal maior. Você viu aí a história da dona Lisete, que depois do acidente de carro, né, mudou a sua vida e a história também da sua família. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já e vamos ver o que aconteceu com a dona Lisete, né, a partir do momento em que ela volta para casa. Aguarda aí um minuto. Vamos em frente com Famílias Restauradas. E para você que ligou agora, nós estamos acompanhando duas histórias. E a primeira que nós estamos contando é a história da dona Lisete, que aconteceu um acidente com ela, mudou a história da sua vida e também da sua família. Vamos continuar vendo. Quando ela já havia se casado, ela sofreu um acidente. Estavam presentes também o esposo e a filha, né? E ela falando um pouquinho das situações também do acidente,
o que envolveu, né? Um relacionamento sem sentimento naquele tempo, mas ela, nesse intervalo, nós estávamos comentando e ela falava que o que realmente fez com que ela permanecesse até junto com ele foi o amor, né? Você falou só tinha que ser o amor mesmo para manter juntos, não é isso? Com certeza, padre. Porque o relacionamento que tinha de marido e mulher, não, da minha parte, não tinha nada. Nada. A questão que tinha da minha parte foi o amor, principalmente o dele. Entendi. Porque ele levou muita coisa ruim comigo. Porque eu era revoltada demais, padre. Né? Eu era muito revoltada. Tinha muita culpa de tudo que fazia. Achava que nada que para mim era bom, certo. Muito, muito, muito. O que é que Isso o que mais tudo queria consequência do acidente Sim. da minha mente. E o que você mais queria? Exatamente. Eu queria morrer, eu tentava às vezes me matar, às vezes, sei lá. A minha carência era muito forte, eu não sei como que era. Agora, nós falando um pouquinho sobre a sua filha. A sua filha, ela é biológica ou é adotiva? Adotiva, Né? adotada. Vocês adotaram? Sim. Sim, né? Quando eu me casei, padre, nós fomos morar em São Paulo. Eu, que sou de Ribeirão Claro, fomos morar em São Paulo. Durante 5 anos, eu procurei fazer tudo para me engravidar. Não consegui. Então, nós decidimos, né? Então, adotar. Procurei bastante em orfanato, esses lugares que tem as crianças abandonadas. Sim. Mas a burocracia é muito grande. grande. Muito, muito, muito grande. Então, tinha uma tia do meu marido que foi passar uns dias lá comigo, que ela estava doente. Sim. E daí ela quis ir em Várzea Paulista, que é uma cidade perto de São Paulo, que lá tem alguém da família dela. Sim, já estive lá. E essa prima do Ailton, que é sobrinho dessa tia, falou, não, eu vou achar para você. Pode ter certeza, cidade pequena, né? Então foi aonde que ela conseguiu. Ela sabia de uma moça que estava grávida e já tinha tido grávida várias vezes, já tinha dado os filhos. Então ela procurou saber por essa moça e então ela decidiu que eu podia ficar com essa filha que ela ia ter. Então é onde que eu peguei. Nessa situação, sua filha foi crescendo e você sofreu um acidente, né? Ela estava com 2 anos e pouquinho. E como é que foi esse relacionamento mãe e filha, né, desde criança, porque ela ainda era muito criança ainda, bebê praticamente, e você com esse conflito todo, como é que ficou a sua filha nessa situação toda? Eu, até os 5 anos da minha filha, eu não tenho noção de que foi a educação. Tenho e não tenho ao mesmo tempo, padre, porque as minhas lembranças, poucas, que infelizmente ficou gravado em mim, são muito tristes. Muito triste mesmo. Porque eu não tinha condições de educar minha filha. Pelo menos, não é questão de culpa, mas eu acho que o médico devia ter orientado que eu não podia ter ficado com a minha filha. Entendi. Ou alguém tinha que ter ficado junto comigo. Não tenho bem como podia ter sido. Porque eu judiei muito da minha filha, padre. Entendi. Judiei mesmo. Porque tudo eu queria que fosse do meu jeito. Do seu jeito, entendi. Ela deve ter ficado com medo de mim. Quando meu marido chegava em casa, que trabalhava, chegava em casa, ela só queria ficar com ele. Eu tenho lembranças, assim, que eu queria que ela dormisse na hora que eu queria, que ela fosse para o banheiro a hora que eu queria, que eu... Muito triste. Entendi. Muito. Inclusive, eu tenho uma coisa muito séria que eu vou comentar e vou falar que não foi a Lisete, mas que infelizmente eu cheguei a tacar faca nela e no meu marido. Como eu disse para você aqui, o padre Capriotti falou que é o ser animal. Entendi. Porque eu, padre, na questão da Lisete, até 86, 87 por cá, antes, eu não sei quem foi a Lisete. Entendi. Eu sou Lisete de 86, 87 para cá. Então, aí que está a questão que o senhor perguntou para mim, da questão da educação com a Érica. Agora,
diante do tempo, né? Passou-se o tempo, como é que hoje está o seu relacionamento com a tua filha? Hoje, com a graça de Deus, que eu digo Foram superadas muitas sempre, situações. Tudo. Foi muito difícil, foi, na adolescência foi difícil, que ela chegou a engravidar do Guilherme, criança, com 14, 15 anos. Nossa. Bem criança. Ela também tem distúrbio, também foi muito difícil. Mas hoje, graças a Deus... Deus é tudo. Uhum. De boca aberta, de coração totalmente aberto. Porque se eu não tivesse na questão da certeza que Deus me dá força, o que eu já passei com o Guilherme, tinha passado com a Érica. Muito, muito. Mas naquela época, com a Érica, não era o que foi a Lisete com o Guilherme. Entendi. Porque se tivesse sido um pouco a da Lisete que é hoje, muitas coisas eu acho que teria deixado de acontecer. Entendi. Entendeu? Eu acho que eu fui muito exigente, eu fui alguém que não era para ser. Mas foi. Foi. Como diz o... E por graça de Deus, então, isso que nós queremos pegar aqui agora, que diante de tantas situações difíceis que você veio passando com a sua filha, a dificuldade na educação, a forma como você a tratava e também o seu esposo, né? Apesar de tudo isso, graças a Deus, hoje vocês têm um bom relacionamento. Vocês vivem bem. Muito bom, né? Eu e ela. Né? Há carinho entre vocês. Muito. Graças a Deus. Muito. Nós vamos apresentar então diante de Deus, na palavra de Deus também, essas situações, né? De pessoas como a Lisete, que passaram por essas situações tão difíceis, e uma coisa que nós conversávamos aqui também, e ela pedia: Padre, reza pela unidade da minha família, né? Pela união da família. Então, não que a família dela seja desunida, né? Que estejam distantes e longe um do outro, mas ela gostaria que fosse mais unido, conforme a vontade dela. Eu apresento aqui também todas as famílias, pessoas que, famílias inteiras, né? Que estão dentro de casa, mas não conversam com o outro. Essas pessoas estão ali só, um grupo de pessoas, mas que não tem um relacionamento familiar. Pessoas que fazem da sua casa apenas um hotel, onde vão lá só para dormir, né? E não convivem como família, não tem aquela unidade, de se alimentarem juntos, né? De partilharem as alegrias, ou até mesmo as tristezas, por que não? Mas de partilharem juntos a sua vida. Então, junto com a Lisete, nós vamos apresentar diante do Senhor, né, os nossos pedidos, nossas intenções. E eu peguei esse texto aqui de uma situação do cego de Jericó, tá? O cego Bartimeu. Ele estava ali à beira do caminho, Jesus estava passando com os discípulos e ele gritou bem forte: Filho de Davi, tenha piedade de mim. Né? Os discípulos até gritaram para ele, falaram: Ei, cala a boca, você está importunando. E ele nem deu moral. Ele falou: Filho de Davi, tem piedade de mim. Gritava ainda mais forte, Lisete. E aí, então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem. Olha só a palavra. Coragem, levanta-te, pois ele está chamando você. E aí então o Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. E quero pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a Lisete, né? Pedindo ao Senhor que restaure cada vez mais a sua vida e restaure também a sua vida que está em casa. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. Você viu aí a história da dona Lisete, que teve um acidente, né, a dificuldade com a filha, o esquecimento, os problemas envolvendo a sua família e o que Deus veio restaurando a sua vida. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, nós vamos conhecer a Heloísa. A Heloísa é uma outra história e que vale a pena você acompanhar. Aguarda um pouquinho e voltamos já já.
Estamos de volta com Famílias Restauradas aqui pela TV Evangelizar e você pode participar conosco aqui desse programa, né, pelo endereço que você acompanha aqui, né, na sua telinha. Você vai enviar o seu endereço, vai enviar a sua história, né, para que a gente possa ler aqui e quem sabe um dia ir na tua casa e também gravar a sua história para que seja um instrumento de fé. E agora nós vamos conhecer a Heloísa. É uma jovem que teve que ter atitudes difíceis para segurar a sua família. Você vai ver aí, vamos acompanhar agora. A Heloísa está vindo ali e nós vamos então começar a partilhar a palavra de Deus. Tudo bem? Tudo bom, Padre? Deus abençoe, tá Tudo joia? bem? Então tá bom. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida. Vamos. Não é isso? Sim. Então nós começamos aí, você é uma pessoa que era de dentro da igreja, Sim. já desde pequenininha, Desde como é pequena. que é? Minha avó sempre levou a gente na igreja, né? Né? Sim. Ela é daquelas católicas carola, como dizem. Então, ela sempre, domingo, ia posar lá, com certeza, igreja cedo já. Né? Então, ela foi uma das maiores influenciadoras. Motivadoras para que Isso você mesmo. estivesse dentro da igreja. Isso mesmo. E aí, mas e a sua mãe e o seu pai? A minha mãe, ela não frequenta a igreja, ela não? não vai domingo, não. Mas ela faz as orações, sempre incentivou a gente a ir. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso mesmo. Entendi. Ela sempre colocou a gente na comunhão, mandou fazer crisma. Então eu, desde pequena, dentro da igreja. Entendi. E aí, quem é que mais te motivou nesse sentido de você fazer a crisma? Você ia para a igreja porque a sua avó te obrigava, sua mãe te obrigava? Não, ninguém porque... nunca me obrigou. Sempre amei, sempre gostei muito. Sempre né? era Você um que prazer. quis ir por... Sim, participava dos encontros da igreja. Sempre fui voluntária para fritar pastel das festas, limpar depois das festas que tinha de igreja. Então sempre você estava inserida ali na igreja, partilhando, né, junto com o povo das Sim, alegrias e tristezas. isso Era um mesmo. casamento dentro da igreja. Gosto muito. Que você, ou seja, então você sentia paz e sentia a presença de Deus. Sim. Só que aí, isso aí foi até quando, mais ou menos? Foi até os meus 18 anos. 18 anos? Sim. Achei Então... que virei gente, 18 anos, quis mudar o mundo. E... Você chegou ali quase terminando a adolescência, né? Porque geralmente a gente quer mudar o mundo no início da adolescência. Mas eu sempre fui na época da igreja, sempre fui uma adolescente calma. Sempre organizava o grupo de oração, a gente fazia retiro, fazia muita coisa. Entendi. E aí depois, então, o que aconteceu a partir do momento em que você inteira os seus 18 anos? Fiz meus 18 anos, conheci uma pessoa que não era da igreja. Ah, é? Que só foi dentro de uma igreja para ser batizado. Ah, entendi. Mas é batizado na igreja católica? A mãe dele é bem católica, mas Entendi. eles nunca foram. Entendi. E aí, como é que era essa vida lá então? Foi várias experiências não tão boas, mas que tirei bastante lição. Né? Graças a Deus. Aprendi que longe de Deus a gente não é nada, não pode fazer nada. E o que você falaria para a pessoa que está em casa agora, um adolescente, um jovem que está ali também dentro da igreja e que está pensando a mesma coisa que você pensou naquele tempo de sair e deixar tudo e vou viver o mundo agora? Não saiam, gente. As consequências, tanto que coisas que a gente faz fora da igreja, não por falta de conhecimento, porque conhecimento a gente tem, mas as consequências podem ir para uma vida inteira. E às vezes não tem solução, né? Sim. Então nós vamos entrar na tua casa agora. Sim, né? Vamos ver, conhecer um pouquinho a casa dela e ao mesmo tempo também vamos partilhar, né? Ver o que aconteceu com ela a partir do momento que ela então abandona ali a vida na presença de Deus dentro da igreja, né? É lógico. Então vamos lá, Heloísa.
Fica à Está vontade. sozinha? Tô sim. E as meninas? As meninas estão na casa do pai delas. Ah, tá. Já estamos aqui, na mesa, né, no lugar do encontro, aqui na casa da Heloísa. Mas para começar, essa parte em que nós continuaremos conversando sobre ela, a parte em que ela deixa lá a igreja e agora vai começar a seguir uma vida conforme a vontade dela, né? Nós vamos pedir primeiro a bênção de Deus sobre essa casa, tá? Sobre a sua família, sobre você e as crianças, né? E vamos pedir então que Deus nos abençoe. O Fernando já está aqui conosco também, né? Para esse momento, para pedirmos essa bênção. E a bênção de Deus vem, né? Basta que peçamos a Ele. A tua bênção o Senhor vai derramar aqui. A tua bênção o Senhor vai conceder a mim. Felizes os que temem o Senhor, felizes os que andam em seus caminhos. Serás abençoado se deixares o pecado. Será abençoada sua família e sua casa. Derrama chuva, chuva de bênçãos. Derrama chuva, chuva de bênçãos. E as maldições serão quebradas. E as maldições serão quebradas. Derrama chuva, chuva de bênçãos. Derrama chuva, chuva de bênçãos. E as maldições serão quebradas. E as maldições serão quebradas pela tua mão. Você quer bênção ou maldição aqui na tua casa? Hã? Bênção. Bênção, todo mundo está atrás de bênção, não é? Pois é. A Heloísa, nós viemos conversando lá fora, né? Um pouquinho sobre a sua infância, a sua adolescência, e ali até os 18 anos, então você estava na igreja, você era motivada a isso, né? E nesse meio tempo que nós viemos conversando, você falou que aos 18 anos você resolve, então, sair da igreja. Sim. Né? E aí, você acha que foi um acerto ou foi um erro? Foi um erro, com né? certeza. A gente sempre acha que não vai ter tanta influência não ir mais na igreja, né? Não, vai. Né? Sim. É porque quando a gente se afasta de Deus, aí a gente sente também a sua falta. Com né? certeza. E também até o próprio Deus sente a nossa falta, né? Sim. Porque qual é o pai que não sente a falta de um filho? Você é mãe, Sim, sou mãe. né? Então depois nós vamos contar sobre isso aí. Mas você não sente falta das suas filhas quando elas estão distantes? Bastante. Assim também é Deus conosco. Quando nós nos afastamos da sua casa, o que acontece também conosco? Deus sente também a nossa falta. Verdade. E aí, então, você chegou aos 18 anos, então agora você caminha sozinha. E aí, o que você fez nesse tempo? Achei que virei gente, né? Com 18 anos. Você acha que vai mudar o mundo? Não, não vai. Aham. Fui conhecer todas as baladas de Curitiba possíveis. Fui pra rodeio, fui pra festa rave, fui pra balada country, todas. O que eu não fiz antes dos 18, quando eu completei, eu resolvi fazer de tudo e um pouco mais. Né? E aí, nesse meio tempo, você conheceu alguém? Eu conheci o pai da minha primeira filha, o Loreno. Loreno. Isso. Vocês namoraram? Namoramos, Casaram? Como é que foi? ficamos 8 anos juntos. Mas não se casaram na igreja? Não, não nos casamos. E? Eu morava na casa da mãe dele com ele. Ah, é? E por que você, sendo criada na igreja, você não se sentiu motivada a casar na igreja? Olha, padre, eu até hoje eu não sou casada, né? É um sonho, mas na época eu não estava me importando com casar, com deixar de casar. Entendi. Queria aproveitar. Aí você queria estar junto com ele? Sim, Não queria saber da igreja? ele vivia em balada, fazia festa na casa dele, bebia e eu tava lá, sempre junto. Era igual um carrapato. E ele era o melhor marido do mundo? Na época, sim, né? No início, o tempo Tudo da paixão? são flores, sim. Você era apaixonada por ele? Bastante.
bastante. E aí, pai e mãe falaram alguma coisa quando você saiu de A casa? minha mãe, bom, mãe sempre fala, né? A minha mãe, ela tem uma coisa de ela olhar para a pessoa e já falar. Então, eu me revoltei, eu não aceitava nada que minha mãe falava. Ah, é? Falava que ela estava implicando, que ela não gostava de ninguém. E seu pai? O meu pai, ele sempre ficou do meu lado, mas ele nunca me repreendeu, não vai fazer. Ele sempre falou para mim que a consequência dos meus atos eram minhas. Em outro momento você disse que o seu pai tinha um pequeno problema lá Sim, no meu passado. pai, ele era alcoólatra. Então, Muito tempo? ele bebeu até os meus 7 anos. Até que chegou num limite, assim, que minha mãe colocou ele contra a parede e falou que era para ele escolher ou a família ou a bebedeira. E aí o que ele fez? Eu me lembro até hoje. Ele pediu para ela sentar no colo dele e ele chama minha mãe de Bise. E daí ela Modo sentou íntimo. e ele falou que ia se internar. E foi o que ele fez. No outro dia, ele foi para uma clínica. Olha que legal. E desde então nunca mais bebeu. E aí, voltando então para o seu relacionamento, a sua união com o Loreno. Loreno. Vocês então se uniram e ali vocês começaram a viver como casados, Sim, a gente começou mas longe a de Deus. Longe de Deus. A gente começou a namorar. Em 2 meses eu fui morar na casa dele, já. Daí passou mais 8 meses eu engravidei. Ah, é? Da Júlia, minha Júlia, primeira filha. a Isso. primeira filha. Ela tem 10 anos. E aí ela mora contigo? Ela fica um tempo comigo, um tempo com ele. tempo com ele. Isso. Tá. Mas aconteceu algo importante aí que eu gostaria de você falar, né, para que ele fazia que não te agradava, mas que você quis, enfim. No decorrer da vida dele, de balada, ele começou... Eu acho que ele já usava, eu nunca percebi. Ele começou a usar crack. Sim. Justamente o crack. É. Então, provavelmente ele já usava outro tipo de droga. Provavelmente. Só que na minha frente ele nunca tinha feito nada. Então ele só bebia, às vezes ele sumia, mas pra mim ele tava com os amigos, nunca... E aí o que você fez nessa situação? Nessa situação dele usando crack, eu resolvi usar também. Por quê? Eu queria estar perto do mundinho dele, queria saber qual era a graça que tanto que ele largava eu e a Júlia pra ir se drogar. Que devia ter uma coisa mágica, né? Como eu cresci com a minha mãe e com meu pai ali, eu não me entrava na cabeça. Falar, a pessoa deve ser bom. Entendi. Então eu fui, experimentei, usei crack 1 mês, junto com ele. Até que numa certa manhã, ele chegou, estava drogado, e falou pra mim que não adiantava. Ele só falava, não adianta, não adianta. E aí chegou um ponto que... E eu peguei e fui embora. Peguei as minhas coisas, as da Júlia, saí da casa da mãe dele e fui para Campo Largo. Lá eu aluguei uma casa. E o que ele fez? No primeiro mês ele não fez nada. Depois ele largou o vício. Hoje ele não usa mais nada também. Já faz... Isso foi em 2008, estamos em 2016. E ele veio atrás de você? Ele veio atrás. Mas eu também não quis voltar. Tá. Porque Medo. ia continuar na mesma vida, né? É. Então, eu optei por não voltar, continuei a trabalhar, cuidar da minha filha. Você voltou para a igreja? Não, padre. Não, né? Não. Continuou ainda, longe de Eu Deus? ia esporadicamente, passava na frente ali do santuário que eu frequento. Às vezes entrava, às vezes só entrava, fazia uma oração e ia embora. Entendi. E só. E aí você conheceu, então, Conheci alguém? o Anderson. Ele é o pai das minhas gêmeas. Entendi. E aí vocês se casaram na igreja? Não nos casamos na Também igreja, não? só fizemos união estável. E cadê o Anderson? Tá na mãe dele. Tá na mãe dele? Foi embora. Foi embora? Foi. E o que acontece? Por que será? Olha, padre, eu não sei te dizer exatamente o porquê que ele foi embora, porque ele trabalha à noite. Então, foi numa discussão nossa que eu reclamei que ele não me ajudava em nada a pagar conta nenhuma. Ele simplesmente E ele pegou... não pagava a conta? Não. Simplesmente pegou todas as coisas dele, as da casa, o que a gente comprou, enfiou no carro e foi pra mãe dele.
Daí ele ficou um mês sem falar comigo. É. A verdade foi. dói. E foi, simplesmente. Mas Pegou e é foi. interessante, né? Estar casado com Sim. uma pessoa e não assumir os compromissos daquela casa. Sim, E quem que assumia? eu. Na verdade, acho que eu que acostumei mal, né? Porque desde que a gente começou a namorar na época, eu já pagava as contas, ajudava ele a pagar as contas dele. Na hora que eu mais precisei, que foi quando a gente veio morar aqui, que eu achei que ele ia assumir as meninas, que ia assumir a família, ele foi embora. Aí ele acaba fugindo também. Isso, Meu isso mesmo. Deus. E ele ainda continua visitando você? Sim, na verdade a gente tá junto, né? Ah, junto? Junto, mas separado. Sim. Só Porque ele mora tá, junto com a mãe. Sim. Aham. Ele veio E ele ontem. continua não querendo assumir os compromissos aqui. Ele sempre fala que ele quer assumir que eu não tenho paciência, que eu não entendo ele. E aí eu me pergunto, tá, em qual parte que eu não entendo essa criatura, né? Porque eu faço de tudo, tô sempre ali, a hora que ele precisa. Eu não entendo qual é o pedaço que eu não tô ajudando ele. Mas me desculpe, talvez essa seja a realidade de muitas mulheres, Sim. né? Mas ele não quer assumir a família, Eu sei, padre. né? Ele não É quer assumir óbvio. a casa. E, enfim, você estava me contando antes que você tem 2 filhas com ele. Sim. E como é que você descobriu? Eu descobri na igreja. Ó, Foi num dia que minha irmã, Amanda, me convidou para ir no santuário. Tava meio deprimida em casa dela. Vamos no Santuário? grupo da Divina Misericórdia. aqui em Curitiba. Isso, aqui em Curitiba. Ela falou, vamos no santuário, que minha família me chama de nega. Falei, vamos. Daí ela, você vai gostar, nega. Tá, fomos lá. E daí tem a passagem do Santíssimo. E nesse meio tempo, o Santíssimo parou bem na minha frente. E o padre falou lá do altar que tinha uma moça que estava grávida de gêmeas. Ia ser 2 meninas que iam ser uma bênção na vida dela. E como eu tava nesse vai e vem com o Anderson, né? Falei, capaz. E daí fui lá, por curiosidade, como o Santíssimo parou na minha frente, eu não acreditei, né? Igual o Jó. Daí fiz o exame com 15 dias e vi que eu tava grávida. Daí no outro dia, falei, vou fazer uma ecografia, né? Tava lá as 2 bolinhas, a Eloá e a Carol. Descobri muito cedo. E aí, grávida de 2 meninas. Grávida de 2 meninas. E o que o esposo falou? A princípio, ele gostou. Mas, até então, acho que não caiu a ficha dele que ele é pai de 2 meninas. De 2 anos já. Ah, é? Mas até hoje ele não assumiu essas crianças? Ele pega elas final de semana, como ele tá lá na mãe dele e tal. De vez em quando compra um leite, mas fica nessa. Tipo, ser pai de bonito, né? Pra pegar e mostrar, sou pai de gêmeas, minhas filhas são lindas. É fácil, mas também para por aí. E junto a ele, por exemplo, também você viveu situações piores ou não? Não. Como eu sempre me virei, antes de eu conhecer ele, eu vivia a minha vida normal. Depois que eu me separei, trabalhava, ficava caju. Entendi. E hoje, por que você não se casa na igreja? Não é por falta de vontade minha. Sim. Falta o esposo querer, né? Falta ele realmente assumir a família. Então, nós estamos aí diante de um impasse também, né? Sim. Porque uma vez que se só uma pessoa quer, até nós orientamos muitas pessoas nesse sentido. Olha, não se ama sozinho. Tem muita gente que ama o esposo e quer viver, né, a vida para o esposo. Então se anula, morre. Morre ainda em vida e faz tudo para o esposo. Ou seja, e aí acaba com a sua vida. Tem que ser sincero com você. Em toda a sua vida, depois que você abandonou a Deus, você esqueceu de perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? É verdade, Não padre. Então, Na verdade, eu nunca perguntei. Mas essa é uma realidade de muitos. Porque muitos fazem o quê? Eu quero viver a minha vida. E aí alguém pergunta, vai lá, vai rezar primeiro, pergunta para Deus. Então tem gente que quer emancipar-se de Deus. Não quer perguntar a Deus, porque às vezes a vontade de Deus não é a mesma nossa. A nossa. Né? E aí nós ficamos com medo. Aí Deus vai mudar tudo.
né? Então, eu penso nesse sentido, faltou você perguntar a Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Mas, daqui a pouquinho você vai ver que a Heloísa, ela, apesar de todas essas situações, ela também não abandonou a Deus de tudo. E ainda ela continua fazendo algumas coisas que eu tenho certeza que agrada a Deus, né? Daqui a pouquinho ela vai contar também para você. Você viu aí a Heloísa, né, que passou por tantas coisas difíceis, o alcoolismo do pai, mas uma pessoa intercessora atrás e pedindo a Deus por ela, né, para que ela fosse também para a igreja. Enfim, você viu essa primeira parte, vamos para um breve intervalo e voltamos já já e você vai acompanhar o que aconteceu com a Heloísa. Espere e você verá. Vamos continuando com Famílias Restauradas e agora nós estamos acompanhando a história da Heloísa. Vamos ver o que aconteceu na vida dela e qual o desfecho que a fez estar aqui testemunhando a sua fé para nós aqui na TV Evangelizar. Heloísa, então, depois de todas essas situações, então você não abandonou tudo em Deus, porque você disse que estava participando de um lugar. Sim, eu faço parte de vários grupos beneficentes. Então, é uma forma que eu vejo das coisas erradas que eu faço, ajudar um pouquinho o próximo. Eu não tenho muita coisa, mas... Vamos falar o seguinte, das coisas erradas que você fez. Isso, né? isso mesmo. Porque hoje você está tentando acertar. Tô né? tentando. Hoje nós viemos aqui com esse programa também, apresentando essas situações na vida da Heloísa e pedindo bênção e graça na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Daqui a pouquinho também nós vamos apresentar nessas situações, segundo também a palavra de Deus. Você então está tendo essas atitudes de caridade. Sim. Né? Onde que você está? Então? Eu tenho um grupo no Facebook, no WhatsApp, e a gente faz campanha para os moradores de rua, quando está muito frio. A gente junta um grupo de amigos, leva coberta, sopa, Entendi. Uma coisinha ou outra. Com pouquinho, eu creio que já dá um... Sim. E a atitude dessas pessoas que são beneficiadas? Nossa! Elas sabem agradecer? Sabem, já... Na verdade, nem que não agradecessem, né? Para mim já é uma maravilha eu poder ajudar. Ou seja, a maior beneficiada... Sim, sou eu. É você Isso e mesmo. esse grupo de pessoas que Isso ajudam mesmo. você também, né? Isso. Pois é, então que Deus esteja abençoando. Amém. Né? E que Deus esteja te abençoando cada vez mais também para que essas situações, né? Todas que nós fomos apresentando durante o programa, desde lá da ponte, né, que a gente veio caminhando na ponte, até chegar em tua casa, até estarmos aqui na mesa, local do encontro, local onde se resolve tantas coisas. Tem muita gente que na mesa cria um lugar de briga, de discussões, né? E a mesa é um local onde nós nos encontramos também para tanto se alimentar quanto para resolver problemas, mas soluções, né? Não para piorar a situação, não para discussões. É verdade. E aqui, então, nessa mesma mesa, né, nós estamos partilhando a vida dela e vendo, né, tudo isso que aconteceu, e agora nós queremos colocar na presença do Senhor, né, pedindo ao Senhor que venha restaurá-la cada vez mais. Restaurar a sua vida, restaurar a sua saúde, restaurar a sua... por que não a sua autoestima? Sim. Né? Porque em todas as situações nós estamos vendo que você mais amou aqueles outros do que se amou. E para a gente amar um amor verdadeiro, a gente tem que se amar também. Né? Estou aprendendo. Que Deus te dê a graça para você tomar as melhores decisões daqui para frente. Amém. Né? Tá certo? Vamos então cantar comigo assim. Abre as portas do céu, Senhor, peço que ouça a minha oração. Abre as portas do céu, Senhor, ouve o meu clamor.
apresento minha família, sua família, apresento como ela está, apresento a sua fé, Senhor, quero acreditar que tudo fará. Eu creio, minha família vai mudar. Eu creio, o Senhor renovará. Canta comigo. Eu creio em minha família restaurada. Eu creio, o Senhor renovará. Eu quero apresentar diante da palavra do Senhor, quero apresentar diante de Deus, né, os nossos pedidos, nossas intenções. Você aqui também, quem está em casa, colocamos na presença de Deus e pedimos, Senhor, toca então o coração. Veja todas essas situações. Se alguém também jogou alguma maldição na vida da Heloísa, lá no passado, ainda quando ela era criança, por inveja, por ciúme, qualquer situação assim, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que conceda a ela a graça, Senhor, da libertação. A libertação também do próprio esposo de alguma maldição, alguma coisa que aconteceu também, que impede que eles se casem. No nome de Jesus, Senhor meu Deus, nós apresentamos aqui, hoje, junto com aqueles que estão em casa, todas as situações que nós ouvimos aqui hoje, junto com a Heloísa, e apresentamos diante de Ti, na Tua presença, Senhor. Nós te clamamos no nome de Jesus. No nome de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora. Você acredita que Nossa Senhora intercede por você? Tenho certeza. Então vamos rezar juntos? Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu creio que sua família vai ser renovada. Amém, Padre. Eu creio, minha família vai mudar. Eu creio, o Senhor renovará. Eu creio em minha família restaurada. Eu creio, um novo céu viverá. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, Heloísa. Você acompanhou aí duas histórias aqui no Famílias Restauradas, dessas duas mulheres, a Heloísa, a Lisete, que contaram com sua fé pela restauração da sua família. Assim também pode acontecer com você. Você pode escrever para nós e um dia, quem sabe, estamos aí na tua casa, estaremos aí para gravar um programa e que seja instrumento de fé para as pessoas que estão nos assistindo. Então, agora eu quero abençoar você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Você que vem passando por situações parecidas como essas duas passaram também. Então eu peço a Deus agora que abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua história. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.